Hoje, 11 de outubro de 2021, uma segunda-feira, nós vamos dar início à nossa aula de geografia do terceiro ano, tá certo? Hoje, o tema da nossa aula vem falando sobre recursos naturais e consumo sustentável. Eu acredito que vocês já ouviram falar muito nesse tema, de sustentabilidade, de recursos naturais, de meio ambiente, de preservar meio ambiente, de como a gente pode reciclar, reutilizar e aproveitar algumas coisas que nós temos em casa. A questão de jogar o lixo no lugar certo, tipo lixo orgânico, o plástico, o vidro, cada um fazer a seleção, né? De cada lixinho que a gente tem, que a gente consome, que a gente tem, a garrafa PET, né? A gente pode trabalhar com ela, certo? É o quê? Frio. Coloca no saco. Não tá casado? Mas mesmo assim. Então, olha só, aí no nosso livro ele vem falando assim: o consumo sustentável dos recursos naturais. Deixa eu ampliar ele aqui. Aí diz assim: a comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente animou os alunos da professora Fernanda a pensar sobre alguns comportamentos que eles têm em seu dia a dia quanto ao seu consumo. Aí diz assim, na nossa historinha aqui: professora, por que devemos nos preocupar em não consumir tanto, se sabemos que os recursos naturais, como a água e o ar, por exemplo, podem ser renovados da natureza? Mas olha só, como são os recursos naturais que ele falou aqui, como o ar e a água, mesmo ele sendo sustentável, não é? Mesmo sendo recursos naturais e sustentáveis, ou seja, eles conseguem ser renovados. Mas é por isso que a gente deve esbanjar, deve desperdiçar, deve não ter cuidado com esses recursos? Não. Não, tia, que a gente gastar muita água vai acabar. Isso mesmo. Mesmo eles sendo renovados naturalmente, se nós consumirmos a água de maneira inconsciente, que a gente escuta muito falar sobre a questão da água, né? Um dia ela pode acabar. Ou que ela não acabe, mas ela vai ficar escassa. Ou seja, vai ser diminuída. Como hoje a gente já sofre muito a questão do racionamento da água. A maioria da população aqui de Recife, da região metropolitana, não tem água na torneira todos os dias. Não é? Aonde eu moro mesmo, a gente passa 6 dias sem água para um dia com água. Oi. 3. Aí. Aonde a Letícia mora Tia, aqui também? em casa a gente tem um poço onde a gente puxa água. Pois é. Aí, olha só. Na casa de Letícia, ela está A dizendo que gente são fica 10 uma dias. semana, tia, sem água. Quantos dias, Pedro? Uma semana. Uma semana. Então, olha só. Uma semana sem água, 10 dias sem água, 6 dias sem água, 3. Tem cidades do interior, como Santa Cruz do Capibaribe, que fica 15 dias sem água. Aí, Rian está dizendo que 15 dias sem água, sem abastecimento público, né? Então, para isso, aí o que acontece? A gente vai encher cisterna, vai encher as caixas d'água, vai ter um poço artesiano, né? Que é esse poço que a gente tem em casa. Vai encher alguns recipientes para poder acumular essa água e esperar o próximo abastecimento. Né? Então, isso já é uma maneira de escassez, né? O desperdício de água.
tudo bem, não está chovendo tanto, né? Para poder encher as barragens, encher o lençol freático também não ficar com água suficiente para ser perfurado mais poços. Mas tudo isso é consequência também do mau hábito que a população tem, que o ser humano tem. Tudo isso faz com que realmente prejudique essa renovação, né? A gente consome muitas vezes, não é todo mundo e nem é sempre, mas a gente consome de maneira irracional muitas vezes. A gente, às vezes, deixa uma torneira ligada quando vai escovar os dentes, quando toma banho, quando está se ensaboando, deixa o chuveiro ligado, não é? Às vezes, a gente lava as nossas calçadas. Quem? Não. Às vezes, a gente lava as nossas calçadas com a mangueira, né? Assim, faz a mangueira do jardim, né? De vassoura, empurrando o lixo, né? A poeira. Pois é. Vai lavar o carro ou a moto. Se faz. Aí utiliza a mangueira, a água da torneira. Poxa, por que aqui? Não era em cima, não? Não acha, não? Pois você botou em cima aqui. E precisa? Tu acha que precisa? Não sei. Você não sabe fazer ainda, não? Mais ou menos. Então, teria dito antes, ó. Podia ter olhado daqui, né? Apaga isso aqui. Então, olha só. Então, esse consumo de maneira inadequada faz com que também essa água ela vá embora de uma maneira mais rápida e acabe faltando futuramente para a gente. E detalhe, que essa água que a gente utiliza na nossa casa é uma água tratada, é uma água potável. Tá? Então, é uma água que teve um custo para poder chegar até ali na nossa casa. Lembra quando a gente viu na unidade passada a água de reuso, que é a água do esgoto tratada? Que essa água de reuso, a maioria das prefeituras, dos órgãos públicos, utilizam dessa água para poder lavar calçadas, lavar rua, né? Dependendo de como for, aguar as plantas das praças. Mas sabendo que essa água de reuso, ela não vai servir para a nossa residência, para que a gente possa usar na nossa casa. Então, a água que a gente utiliza na nossa casa é uma água potável, tá? Que vem de rios, que vem das barragens, mas sabendo que aquela água que chega na torneira da nossa casa, ela passou por um tratamento também, né? E sem falar no desperdício em relação à própria companhia de abastecimento, né? Porque muitas vezes a gente passa nas ruas ou avenidas e vê lá o desperdício, né? Tem um cano furado, não é? Ou um estouramento que é de uma proporção maior e a água indo embora, não é? Muitas e muitas vezes, para quem tem o hábito de assistir o repórter ou acompanhar o responsável assistindo, vai ver lá alguém, uma comunidade, alguém que mora numa rua, reclamando do desperdício de água. Não é? Aí passa dias aquela água indo embora. A população comunica, né, a companhia de abastecimento, mas aí até chegar um técnico, uma pessoa responsável para ajeitar aquele vazamento, já foram embora muitos e muitos metros cúbicos de água. E aquela água tratada poderia estar na nossa casa, mas está indo embora ali. Então, são várias, né, situações que faz com que essa água... Bem na frente da minha casa tem um vazamento de água. Ó, tá vendo? Pedro dizendo que de frente à casa dele tem um vazamento de água, que provavelmente já está há muitos dias, né, Pedro? Com esse vazamento... Faz um tempinho, tia.
Ó, já faz um tempinho e provavelmente vai durar mais um tempinho, né? Porque essa semana ainda tem um feriado no meio da semana, enfim. E aí, tudo isso, essa água vai indo embora. E é uma água tratada. Uma água que poderia estar abastecendo ou a casa de Pedro, ou a casa do vizinho, a comunidade ali local. Certo? Aí vai fazer o quê? Com que a água chegue de uma forma mais fraca, porque está tendo um vazamento na rede, né? Que chama rede, é o abastecimento, se chama rede, né? Essa água vai diminuir o tempo, porque o reservatório, que é aquelas caixas d'água bem grandes da Compesa, ela vai secar mais rápido, porque está tendo um vazamento. Então, tudo isso vai prejudicando o abastecimento da população. E sem falar aqui, né? Que tudo isso é custo. Tudo isso é custo. Então, olha só, quando a gente vem aqui ao nosso livro, deixa eu dar continuidade à leitura. Aí aqui abaixo vem os exercícios que a gente vai fazer quando o nosso livro chegar, né? Que eu acredito que no mais tardar, semana que vem, porque se ele vai chegar amanhã ou quarta, quando for semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai estar com ele. Aí a gente vai fazer as atividades, né? Porque a gente já viu o assunto. Aí a gente vai fazer as atividades e, consequentemente, fazer o... Não. Aí diz assim, os seres humanos... Oi? Os seres humanos consomem excessivamente os recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis. Isso significa que eles podem se esgotar, pois demoram centenas de milhares de anos para se renovar, como é o caso do ar, da água e do petróleo. Esses 3 exemplos é o que ele vem falando aqui. Diz assim, ó, o ar, que é o primeiro que nós temos ali, diz assim, é um recurso natural renovável. No entanto, grandes quantidades de poluentes são emitidas na atmosfera por veículos e indústrias. Isso reflete em nossas vidas, pois podemos ficar sem o ar limpo para respirar e contrair doenças respiratórias por causa dos poluentes na atmosfera. Então, olha só, a gente sabe que, embora o ar que a gente respira seja renovado, não é? Porque ele é um ciclo através da fotossíntese, através das plantas, né? Que as plantas vão filtrar esse ar que a gente respira. Oxigênio. A gente respira o oxigênio, né? Porque a gente continua poluindo até o ar vai embora, tia. Porque vai chegar um tempo que, se a poluição ela for excessiva, não é? E com a destruição das florestas, das matas, a falta de cultivo de uma vegetação, como é que vai ser? Quem é que vai renovar esse ar? Não é? Se a vegetação, como um todo, é de uma maneira natural responsável por essa purificação desse ar, essa renovação, não é? Tem algumas cidades, por exemplo, né, em São Paulo mesmo, ali no centro de São Paulo, né, por ter muito gás carbônico, que são o dos carros, né, e algumas fábricas, e mais distante um pouquinho algumas indústrias, o que acontece? Tem épocas, na verdade, que eu já vi na televisão, que eu não conheço o estado de São Paulo, mas tem épocas que o ar está cinzento, que, inclusive, teve uma época aí atrás que São Paulo era conhecido como a cidade cinzenta, mas ela era cinzenta por conta dos poluentes, sabe? Por conta da poluição. Então, você olhava assim para o alto e via como se tivesse nublado, ou como se tivesse uma neblina. Mas, na verdade, era poluição. Tanto é
que as cidades do interior, elas têm um ar mais puro, não é? Porque, embora hoje algumas já são grandes cidades, mas aquelas menores têm o quê? Poucos veículos, né, circulando na cidade. Não tem. É, não tem muito carro, tem indústrias, né, que são grandes poluentes. Então, tudo isso vai fazendo com que a cidade do interior ela se torne uma cidade mais saudável para poder viver. Ali mesmo em Suape, né, que tem ali várias indústrias, a imagem é muito parecida com essa aqui do livro, que tem várias chaminés, né, onde a fumaça está saindo daquelas indústrias e acabam realmente poluindo, fazendo com que o ar seja muito poluído. Mesmo tendo algumas precauções, não é? Mas que nem todas a gente sabe que tem, mas algumas andam dentro dos padrões, dentro da lei, como se diz, para poluir menos, se fazendo uso de alguns instrumentos, mas a gente sabe que nem todas têm, né? Que muitas realmente ainda poluem. Aí diz aqui, a água, ó, o nosso segundo ponto ali, a água. A água a gente já vem estudando ela desde a unidade passada, né? A gente encerrou a nossa terceira unidade falando de água. Tudo bem que foi uma água de reuso, uma água de efluentes. Senta lá no cantinho, então, lá naquele cantinho, com aquela mesa daquela, lá do canto. Ali, ó, lá do cantinho, lá perto da porta. Aí vem dizendo aqui, a água é um recurso natural, assim não. Aí não é a passagem, aí desequilibra e se machuca. A água é um recurso natural renovável, porém, jogamos tantos resíduos nos rios e mares que a natureza não consegue limpar tudo a tempo. Essa atitude tem sérias consequências. Olha só, quando a gente fala aqui que a gente polui, né, jogando resíduos. Quero não, obrigada. Jogando resíduos nos rios e mares, é justamente quando se joga o lixo. Lembra quando a gente viu na unidade passada? Os rios e mares poluídos por lixo, que a gente até comentou aqui do Rio Beberibe, né, que é o mais próximo aqui da gente, que as pessoas jogam garrafa plástica, que é a garrafa PET, né, garrafa de refrigerante, embalagem de Danone, né, de iogurte, plásticos diversos, sacola, embalagem de biscoito, de barra, embalagem de presente, jogam até móveis, sofá, geladeira, brinquedo, televisão, tudo que não se quer mais, ventilador, se joga no rio. E por acaso o rio é depósito de lixo? Não é? As pessoas têm esse hábito, infelizmente, não é? Ainda tem esse hábito de jogar, de descartar o que não quer mais no rio. Quando não é diretamente no rio, é aquele papelzinho que, ó, vai para o chão. Não, tia, é só um papelzinho. Mas aquele só um papelzinho que eu jogo, que você joga, que outro joga. Quando é no final do dia, tá assim, ó, de papelzinho. Né? Agora, quando eu digo eu e você, é força de expressão, tá? Porque a gente não faz isso não, né? A gente, quando consome alguma coisa na rua, uma bala, um chiclete, um pirulito, seja o que for, um biscoito, e a gente não tenha nenhuma lixeira próxima, a gente ó, pega aquela embalagem e guarda ou no bolso, ou na bolsa, ou na mochila, e quando chegar em casa, já se não tiver, dá um jeitinho, ó. Bota aqui entre a calça, aqui no cós da calça,
Dá um jeitinho. Eita, no cabelo já. Ou então, fica segurando ali na mão e quando vê um lixeiro público ou chegar em algum local, algum comércio que tenha um lixinho, moça, eu posso jogar aqui, por favor? Geralmente as pessoas deixam, não se incomodam. Agora, jamais jogar na rua. Não é? Ele faz cocô. Quando tu vai levar teu cachorrinho para passear, ele faz o número 2 na rua. Muito bem. Muito bem. Rian está dizendo que quando vai passear com o cachorro dele, já leva, né, um saquinho para poder recolher aquela necessidade que o cachorro fez. Perfeito. Porque olha só. 8h20. Porque olha só, o que a gente mais vê na rua também. Não vamos esquecer. Eu já tive um nome. Ele quer? E qual é a corzinha dele? O meu era da minha filha, né? Era bege, marronzinho bem clarinho com branco. Mas a grande é. Eu também tenho um pouco da Índia. Menina, ele combinou, foi? Tô entendendo? Oxe, demora. Não, vai ela. Quando ela voltar, você vai. Quando ela voltar. Então, olha só. A gente sabe, né, que não pode jogar o lixo na rua. E quem tem seus animaizinhos de estimação, que leva para passear, principalmente o cachorro, né? Porque o gato é independente. Que leva para passear, pode levar, viu? A sacolinha, ou leva a pazinha. Já tem até umas pequenininhas, né? A pazinha com a vassourinha para recolher. Porque olha só. Porque olha só, é muito chato. A gente está andando, não é, né, gente? É muito chato. A gente está andando pela rua quando pensa que não, ó. Tem ali as fezes de um cachorro. Sem falar na fedentina, né? Que fica a rua. E é. Então, o certo, ó. Levou o cachorrinho para passear, leva os itens necessários para recolher. E lembrando, a gente está falando aqui da água, que essa que está sendo poluída, ela passa por uma estação de tratamento, tá? Para poder, se essa água desse rio for água que seja utilizada, coletada para o nosso consumo, ela passa por um tratamento. Ela não vai vir poluída para a nossa residência, não. Ela vem tratadíssima. Que isso eu acredito que a gente vai ver mais lá na frente, a estação de tratamento de água, tá? Aí diz aqui, muitas pessoas ficam sem água para beber, tomar banho, lavar roupas e etc. É tanta poluição industrial que os peixes e outras espécies de animais não conseguem, desculpa, sobreviver nos rios e mares poluídos. Porque além da poluição doméstica, que é a poluição do esgoto, que a gente viu que muitas residências, muitas moradias jogam o esgoto. Por que estão buscando aí? A gente sabe que muitas pessoas, muitas residências ainda lançam o seu esgoto nos rios, não é? Como o próprio Rio Beberibe, a gente sabe que ele recebe muito esgoto e isso acaba poluindo ele. Mas lembrando que muitas empresas, indústrias também poluem os rios. Jogam os seus resíduos químicos,
o seu esgoto, né? Porque esgoto não é só aquela água do banheiro, nem água da pia, da cozinha. Esgoto é toda aquela água que eu utilizei, que ela está suja, poluída. Então, muitas indústrias também jogam o seu esgoto, a sua água, o seu resíduo nos rios. Quando, na verdade, era para eles terem uma mini estação de tratamento para tratar aquela água que eles poluíram, para depois poder lançar no rio, se assim fosse, né? Porque nem todas as empresas têm rios próximos às suas indústrias. É só um exemplo. Aí diz aqui, o petróleo é um recurso natural não renovável. Ele está presente de diversas formas em nossas vidas, como no gás de cozinha, que utilizamos para cozinhar, e na gasolina, um combustível que movimenta nossos veículos. Tá? Durante o uso da gasolina pelos carros, muitos poluentes são jogados na atmosfera, piorando a qualidade do ar e contribuindo com doenças respiratórias, que foi o que a gente viu lá na frente, lá em cima, no começo da aula, com relação à poluição do ar, não é? Que esse ar poluído, ele vai trazer também muitas doenças respiratórias. Inclusive, eu vi em algum lugar na televisão, alguma reportagem dizendo que o ar que respiramos, ele se tornou mais limpo nesse período da pandemia. Por quê? Por quê? Porque muitas pessoas... Que é isso que está na boca da Sofia? Hã? Guarde isso. Foi percebido... Foi percebido que por termos menos pessoas nas ruas, né? Ou seja, menos veículos nas ruas, menos indústrias funcionando, que na verdade muitas pararam. Então, o índice de poluição desse ar, ó, foi lá para baixo. E com isso, por o ar estar menos poluído e também por estarmos usando máscara, não é? Muitas pessoas que têm problemas respiratórios acabou sofrendo menos durante esse período. Por quê? O ar estava menos poluído, agora, e o uso da máscara, vamos dizer que facilitou, né, essa respiração em termos de qualidade de ar. Porque o ar, ó, com a máscara, o ar acaba sendo filtrado. Não é? A gente acaba não respirando toda a poluição que tem aí de fora. Bom dia. Bom dia. Então, olha só. Vamos lá. Enquanto não começa a educação física, Miguel perdeu, está dormindo.
Olha só. Dormiu, Deus. Olha só. Vamos. Olha só, vamos lá. Senta aí, Sofia. Senta lá. Bora continuar, enquanto a professora não chega. Já soltou. Porque daqui a um pouco, né, Pedro? Vai ser a aula de educação física, tá? Aí eles vão para cá. Como é? Então, olha só, vamos lá. Vamos. Aí diz assim, ó. Encerrou? Aí diz assim: você sabia? O petróleo é um recurso natural de grande importância para a sociedade. Entretanto, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, vai. No mundo são consumidos diariamente 81 milhões. Vai juntar?